Falando em direitos do consumidor ali na compra, o direito da gente saber o que está pagando o imposto. A gente tem direito também sobre saúde, é esse o assunto de hoje do nosso quadro SOS Consumidor, que a gente fala um pouquinho de saúde, fala um pouquinho de direito também. Eu estou recebendo aqui o Dr. Otto Batista, que é presidente do Sindicato de Médicos do Estado, e o nosso consultor, o advogado Carlos Zaganelli. A gente encerrou o bloco falando da questão das taxas de parto. Uma polêmica que já foi muito discutida e continua sendo debatida. A gente teve aí na última sexta-feira uma reunião do Ministério Público com representantes dos médicos, da Unimed também, para revogar acabar com essa taxa de parto, mas uma decisão que já é federal e é negativa, doutor Otto. Sem dúvida, a informação que nós tivemos no meio da semana passada que o Conselho Federal, entendeu, ele endossou a própria resolução aqui do Conselho Regional de Medicina, tornando ela de uma forma nacional essa resolução. Então, aí já entra numa esfera entre plano de saúde, o próprio Ministério Público, para estar resolvendo essa situação. A nível de representação médica, que é o Conselho Federal de Medicina, isso já é um assunto já encerrado através de uma resolução federal. Agora, qual o nosso direito? Aí tem muitas mães que reclamam, não querem pagar essa taxa de parto, até porque já pagam um plano de saúde. Exatamente. Não é ilegal cobrar essa taxa de parto, Juliana. O que é ilegal é o profissional não informar a gestante desde o início da contratação daquele serviço, ou seja, primeira vez que vai no consultório já deixa claras essas regras e o Código de Defesa do Consumidor estipula que o direito à informação é um direito, um dever do fornecedor. Então, não deixar claro as regras para a gestante, não deixar claro no contrato que vai fazer com a paciente, né? Esse contrato não necessariamente escrito, mas um contrato verbal, não explicar essa situação justamente para que evite a surpresa, ou seja, já no avançado estado de gravidez, depois que você já criou um vínculo até afetivo com aquele médico, né, em termos de emocional. É a confiança que a mãe estabelece. Porque numa gestação, você sempre fica, ainda mais no primeiro filho, você fica muito insegura na hora de ter o bebê, com medo. Então, se você tem um acompanhamento ali daquele médico, é claro que você vai preferir que seja esse médico que já te conhece, já conhece a sua gestação, para que ele faça parto, né? Sem dúvida. Aí nós vamos agora para o plano de saúde. O plano de saúde, ele é regido por contrato. Você não pode cobrar taxas além daquelas que são estipuladas pela ANS, que são estipuladas pela legislação. Então, o plano de saúde ele tem que conversar com seus profissionais e se adequar, porque é proibida a cobrança no plano de saúde. Particular, o médico pode cobrar, desde que fique claro, mas no plano de saúde não pode ser cobrada essa taxa extra. Então tem que ser resolvida essa situação. Os profissionais que aderem... quem paga plano de saúde não deve pagar essa taxa. Não pode pagar essa taxa porque a legislação não prevê esse tipo de cobrança. O plano de saúde só pode cobrar aquilo que está estipulado em lei, aquilo que está estipulado pela ANS. Agora, se não tiver situação, por exemplo, no médico, não, você tem que pagar essa taxa. A gestante, a família paga essa taxa e depois entra na justiça? Pode solicitar um reembolso por parte do plano de saúde, que aí depois vai discutir a sua relação contratual com o médico, mas desde o início o plano de saúde tem que tomar providência. Se o cliente de um plano de saúde for cobrado por essa taxa, ele tem que fazer a denúncia primeiro no plano, se o plano não resolver, junto à ANS, e se a ANS também não resolver, aí ela tem que ir para a justiça para garantir o seu direito, para não pagar esse tipo de taxa. E se pagar, tem direito a reembolso. Agora, doutor Otto, como é que é essa conversa também com os planos de saúde, médicos e planos de saúde? Qual o valor, mais ou menos, dessa taxa de parto? Olha, eu tenho até, em cima do que o colega que passou a informação, nós estamos trazendo de Brasília também para a população tomar conhecimento, em que existe uma PEC justamente em cima de uma legislação que vai ser deliberada pela ANS, que é a nova contratualização. Porque hoje os contratos com os médicos prestadores em planos de saúde, eles não são renovados, ou são renovados automaticamente, entendeu? Com um terço de mais de uma década. E isso aí é uma resolução nova, é uma lei nova que vai sair a nível federal pela ANS, em que ela vai normatizar os contratos que ali vão estar inseridos itens novos, que a realidade de 10, 15 anos atrás é completamente diferente da de hoje. Hoje você vê aí a situação da inflação, os valores que são pagos em planos de saúde, nos honorários médicos, etc. Então muita coisa mudou. Quanto que a gente paga, mais ou menos, por essa taxa de parto? Não, isso tem uma variação de profissional para profissional. A média está em torno de R$ 2.500, entendeu? E esses R$ 2.500 estão referentes ali à equipe médica
que vai estar assistindo. Não é só o obstetra, não, entendeu? Mas tem colegas que colocam valores bem aquém disso, em que até mesmo a gente fica preocupado, que o barato demais e também o acima demais. Então, querendo ou não, falando publicamente, essa é uma média de valores que é praticada no Brasil inteiro, não só no Espírito Santo.